A Torre em 3 capítulos. O Business da Fé. Vídeo número 16, parte C. Uma produção Torre Small. No vídeo A dessa série de 3 vídeos, ficou evidente que não foi Russell o presidente fundador da Watchtower, mas Conley. E, portanto, ele, Russell, foi o segundo presidente, somente quando Conley não estava mais na associação. Já no vídeo B, se evidenciou a necessidade de transformar a sociedade em uma blindada empresa Inc. E veremos um pouquinho mais nesse vídeo alguns motivos que levaram a Watchtower a tomar tais procedimentos. Sim. Com esse vídeo C, iremos descobrir um pouquinho mais sobre o patrimônio e a condução desse patrimônio, não só na Torre, mas em outras instituições religiosas também. Falaremos de salários, cachês, privilégios, investimentos e muito mais. Antes de iniciarmos a olhar um pouquinho no bolso da Torre, vamos olhar alguns indícios relevantes que levaram a Watchtower a blindar o seu patrimônio. Pelo que parece, os dois maiores responsáveis dessa blindagem na Torre foram Rutherford e Nathan Knorr. Pensemos um pouquinho em Rutherford e nos seus vícios e caprichos. Rutherford, exercendo o seu poder e autoridade, fez a sociedade, ou seja, os seus adeptos, a construir uma mansão luxuosa com bem 10 quartos. Mania de grandeza, né? E se justificou que era para hospedar profetas e patriarcas, mas, na verdade, foi somente ele a desfrutar dessa mansão. Ainda que efetivamente ele tenha feito a escritura do imóvel no nome dos patriarcas, Demonstração de insanidade e bizarrice que acontece nos Estados Unidos da América. tal mansão estaria sob a condução da Watchtower, da qual ele era o único manda-chuva. O que falar então do fetiche automobilístico de Rutherford com a sua Cadillac Fleetwood 60 Special de 1939, com os seus 6 assentos, mas de uso exclusivamente pessoal, para ele ir visitar as congregações? Se há registro que ele era muito orgulhoso do seu carro, ao ponto de colocar um irmão colaborador para polir o carro todos os dias. Essa versão do Cadillac era a mais prestigiosa e cara da época. Só para você ter uma ideia, a carroceria era toda em aço cromado, com acabamentos em madeira de lei, com um motor V8 de 5.700 cilindradas e atingia, já naquela época, uma velocidade de 145 km a hora, com um consumo médio de 5,5 litros ao quilômetro. Mas, qual é o problema? O abastecimento era por conta dos irmãos. As suas poltronas eram em vera pele, com carpete no assoalho do veículo e uma série de acessórios como aquecedor, rádio, limpadores elétricos e cinzeiro. É exatamente isso que você ouviu, cinzeiro, porque o cigarro não era oficialmente proibido naquela época. Esse carro tinha um valor de cotação na época de $2.445, que seriam equivalentes hoje a mais ou menos $46.000.
mais ou menos 230 mil reais no câmbio de 5 reais o dólar. Definitivamente, não era o carrinho que o publicador puxa pelas ruas e praças das cidades no mundo inteiro para fazer proselitismo. O sucessor de Rutherford foi Nathan Knorr e foi acusado de favorecer a sua então amante Audrey Mook, uma secretária da sede central de Brooklyn, a qual ele teria dado a ela uma dependência privada, um carro com um motorista particular e de a ter levado a dar uma volta da Terra em viagens internacionais. Essas revelações foram feitas por Barbara Anderson, que dispensa apresentações pela sua capacidade histórica sobre a torre, por ter ela vivido anos e anos no então coração político-administrativo da Watchtower de Brooklyn. Não se trata de um discurso demagógico difamatório da memória de Audrey Mook, tanto menos um discurso puritano, mas o colocar em evidência o que todos podem perceber. Ou seja, o fato de que a mulher dentro da organização não conta nada, a menos que tenha o amparo sentimental de um cônjuge oficial ou oficioso, mas que seja renomado. Nesse caso, a presidência chegou a investir com privilégios nunca verificados antes ou depois. Acho que todos conhecem também a famosa compra de superalcoólicos que Rutherford fazia do Canadá para os Estados Unidos da América através da sociedade por causa da lei seca que imperava na época nos Estados Unidos da América, colocando assim em risco a imagem da sociedade denominada Watchtower. Non obstante a formidável blindagem econômica jurídica que a torre desenvolveu e vem desenvolvendo no seu século e meio de existência, algumas vezes ela teve sérios problemas com a justiça, tendo gastos milionários, sobretudo nos últimos anos, por causas legais, do tipo de abuso que você está lendo agora na telinha do teu dispositivo, entre outros. E Torre Smo deseja lembrar pelo menos 2 casos que parecem ser os mais inauditos e emblemáticos em absoluto na história da torre. O caso de Robbins Kaplan é um outro caso em que a torre pagou um valor de 1,55 milhão de dólares à família de Francis Coughlan na Corte Suprema do Estado de Connecticut, a Milford, para evitar que o júri decidisse sobre a causa de morte injusta. Em poucas palavras, fizeram um acordo. O que deve ter acontecido nessa circunstância para que a torre preferisse pagar 1,55 milhão de dólares a essa família para encerrar a causa dessa família nesse procedimento penal? E tudo sem contar com uma infinidade de causas das quais nós não temos ciência, e isso no mundo inteiro. E na tua opinião, no bolso de quem cai esse peso processual econômico, senão dos contribuintes voluntários que são solicitados cada vez mais a contribuir? Vamos deixar um pouquinho de lado a torre e vamos dar uma olhadinha em uma outra organização. Das organizações religiosas mais potentes do mundo, denominado cristão, ou cristandade, como a torre ama definir de forma pejorativa todas e quaisquer religiões que fazem apelo ao movimento dos apóstolos do primeiro século, temos a Igreja Romana, mais conhecida como Igreja Católica,
que em absoluto é a mais rica ao mundo, com um patrimônio que supera 2.000 bilhões ou 2 trilhões de dólares, segundo a definição numérica de cada país, sem contar o valor inestimável das suas catedrais, obras de arte, museus, biblioteca, comércio de venda de artigos religiosos, do Banco do Vaticano, conhecido com o acrônimo de IOR, várias propriedades de aluguéis, turismo religioso e muitas outras coisas mais, que faz-se que a Igreja Romana aumente ainda mais os seus trilhões de dólares. A Igreja Romana tem um valor elevado e inestimável. Entre os vários entes da Igreja Romana, da qual a Sociedade Watchtower se inspirou para a famosa matriosca do vídeo precedente, existe um ente específico da Igreja Romana para sustentar os clérigos, com salários que podem chegar, como por exemplo na Itália, até 5.000 euros, mais benefícios como moradia em casas luxuosas, entre outras mordomias. Dá uma olhadinha nessas manchetes dos jornais italianos. O mesmo acontece no Brasil, concedendo o mesmo status a bispos e cardeais com mansões luxuosas, entre outras regalias. Muitas vezes, esses casos vão parar nas crônicas de gospel dos jornais de todo o mundo por excesso de vida mundana, com escândalos, drogas e escândalos financeiros. Torre Smo não deseja generalizar, porque é notório que existem homens sérios e honestos dentro de qualquer organização religiosa, mas somente colocar em pauta o lado comercial, onde homens ávidos e sem escrúpulos tiram proveito por ambição e sede de poder. Como eu costumo dizer, entre 12 apóstolos, um será sempre Judas. Sabemos que existem bons sacerdotes, pastores, anciãos e outras nomenclaturas ministeriais eclesiásticas, mas não podemos nos esquecer que tem sempre o Judas no meio dos válidos. Você lembra a parábola do joio? As instituições estão cheias de oportunistas que fazem de tudo por amor ao poder, à fama, à necessidade de maquiar o próprio fracasso da sua existência social ou desejo exacerbado de dominar e humilhar os seus subalternos e tantos outros motivos, até econômicos, bem maquiados, com sorrisinhos velados para esconder a própria degradação humanitária. Ainda bem que existem ministros de culto sérios, que se dedicam de alma ao bem-estar dos fiéis. Não obstante, este bloco de notícias que acabei de exibir se refere à Igreja Romana, Torre Smo mostrará que esse vício capital pode afetar qualquer instituição e denunciará outros abusos da fé do mundo cristão. Tenhamos, porém, em mente que não existe uma real transparência de todas as transações, balanços e bens em geral. Portanto, essas estimativas podem ser bem maiores
do que estamos já analisando. Vamos voltar o foco na torre novamente? Penso que você já ouviu falar do acrônimo IBSA, mas para quem porventura não ouviu ainda, Torre SMO, fará um resumo. A IBSA, London Properties, que significa International Bible Students Association, foi registrada como Sociedade de Beneficência e Responsabilidade Limitada, onde foi registrada e opera tanto em Grã-Bretanha quanto Irlanda. Enquanto faço esse vídeo, estou tentando entender onde está o nexo entre o estudo bíblico e a corretagem imobiliária, mas confesso que não consigo desvendar esse arcano. É pelo menos irônico pensar que tal ente religioso tenha o registro como instituição de caridade registrada, que atua em nome da torre, mas se ocupa de outras atividades a nome das Testemunhas de Jeová, na Grã-Bretanha e na Irlanda. Como você poderá ver, existe ainda uma seleção de diversos apartamentos luxuosos e espaçosos, com todo respeito, não como as casas nas quais nós vivemos, porque a IBSA opera como agência imobiliária vendendo residências de luxo no norte de Londres. Jeová, como corretor de imóveis, vendendo casas luxuosas, parece um pouquinho cômico, além de irreverente. Você não acha? Vendemos ou lovemos? Na visão expansionista da torre, a pseudo-única religião verdadeira, não basta somente a distribuição de literaturas e a pregação dos dogmas extremistas. O mais importante é o business da fé. Será que a tal cristandade, das quais a torre tem parte ativa, confundiu cifrão com cristão? Eis a questão. Falaremos ainda mais sobre a torre nesse vídeo. Antes, porém, vamos dar uma olhadinha em uma outra única religião verdadeira. Americana. A juridicamente denominada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou simplesmente a Igreja Mormon, como é mais conhecida. Essa igreja foi fundada um pouquinho mais de meio século antes dos estudantes bíblicos, sob Russell, dos quais derivou os Rutherfordianos, juridicamente conhecidos como Testemunhas de Jeová. Digo isso porque é necessário especificar que os Rutherfordianos, as Testemunhas de Jeová, não são legitimamente herdeiros de Russell, mas amotinadores. Prova é o fato de que o grupo original fundado por Russell, os estudantes bíblicos, ou os Russellitas, existem até os dias de hoje, e não existem relações nem jurídicas nem espirituais entre esses dois grupos. O grupo de Russell é uma coisa, o grupo de Rutherford é outra coisa. Não obstante, os Rutherfordianos sintam a exigência de sustentarem essa ideia para tentar manter o status de continuação da chamada. Pois bem, os Mormons estavam já no mercado imobiliário, e não só, já bem antes da torre, que, como no caso do vídeo sobre o personagem Sofia, tratado há alguns meses aqui nesse canal, parece servir como válida fonte de inspiração para a torre. E se percebe isso nas coincidências operacionais. A torre, sempre copiando, Os maus exemplos. só está atrasada de 50 anos em relação à igreja da qual ela tenta seguir as mesmas pegadas, mas
não todas as pegadas. E Torresmo irá revelar o porquê no decorrer desse vídeo. Sim, a Igreja Mormon tem uma divisão imobiliária, a Property Reserve Inc., e diversas afiliadas. Você lembra que aprendemos no vídeo B o significado do acrônimo Inc.? Se você é novo nesse canal ou perdeu a explicação do significado desse acrônimo, te sugiro de visionar logo em seguida a esse vídeo corrente o vídeo precedente a esse, o vídeo B. Mas vamos ver um pouquinho mais de perto a Igreja Mormon. Você sabia que a Igreja Mormon é proprietária de um centro comercial criado e administrado pela Igreja através de suas sociedades afiliadas? Exatamente o que você acabou de ouvir. O City Creek Center, na cidade de Salt Lake, no estado de Utah, é um centro comercial e residencial de luxo, que conta entre as suas várias propostas de diversão no seu interior, fontes e riachos que fluem por todo o complexo, proporcionando uma atmosfera agradável, e tem também uma ponte suspensa que conecta várias partes do centro comercial e oferece vistas panorâmicas da cidade. Esse centro comercial foi desenvolvido e é administrado através de uma sociedade afiliada à Igreja Mormon. Mas você acha que é só isso? Claro que não. A Igreja Mormon possui também a Desert Ranches, que é uma das maiores operações agrícolas dos Estados Unidos da América, ocupando parte da Flórida Central, com um vastíssimo terreno para a criação de gados, várias plantações agrícolas e desenvolvimento imobiliário. Lembra do trigo milagroso de Russell ou do recente feijão anti-Covid no Brasil? Será uma paixão pela agricultura? Ou existe outro interesse velado? Quem poderá dizer? Bom, já que comecei a falar, vou completar as informações, até onde eu sei, mas, obviamente, é só um resumo. A Igreja Mormon se ocupa da mídia também. Sim, a Igreja possui e conduz emitentes televisivas e radiofônicas através de a Bonneville International Corporation e um jornal de nome Desert News. A tentativa de monopolizar ou direcionar as informações e, de consequência, as opiniões é uma ambição religiosa que afeta todas as vertentes. No Brasil, por exemplo, se há na cidade de São Paulo o jornal semanal católico da homônima arquidiocese, mas não só. E para ampliar a informação, mencionaremos outras entidades que apostam no mundo da informação. No Brasil, se há, por exemplo, a Rede Viva, uma rede televisiva católica, Rede Gospel, vinculada à Igreja Renascer em Cristo, Rede Super, pertencente à Igreja Batista da Lagoinha, Rede Record, pertencente à Igreja Universal do Reino de Deus. Essas são apenas algumas das emissoras religiosas no Brasil, e pode haver outras com diferentes afiliações religiosas. Está percebendo que o broadcasting da torre poderia ser somente um início para se lançar como estúdio televisivo Aremapol? O próprio site jw.org funciona como noticiário, citando, obviamente, só as informações que interessam à torre. São projetos ambiciosos e milionários. Mas qual o problema? Entradas é o que não faltam, né? Entre dízimos para as instituições que pregam essa prática, ofertas generosas, testamentos e heranças, venda de imóveis que obtiveram praticamente a custo zero, construído voluntariamente por adeptos
que pensam de prestar um serviço a Deus. Incentivo fiscal e contribuições do governo. Tais instituições gozam de boa saúde econômica. Afinal, Deus disse: todo ouro e toda prata são meus. Portanto, eles se sentem autorizados a arrecadar o máximo possível. Aqueles que se sentem os eleitos de Deus se auto-intitulam os arrecadadores de Deus. A exigência de influenciar e manipular a opinião pública é uma necessidade que afeta todas as vertentes religiosas e não só política. Além das emissoras, existem jornais e sites, e te garanto que não é um fato isolado, mas é um fenômeno que acontece em todos os países do mundo. Esse documentário é só uma amostra grátis e não cobre todas as iniciativas religiosas. Torre Smo, a Torre Boa, tem como objetivo principal exibir o que está por trás das cortinas da torre menos boa. Você sabia que, além dos jornais da torre e dos mormons que acabamos de ver, tivesse também na cidade de São Paulo, aí no Brasil, um jornal católico? Se une a informação com a doutrinação. Um catequismo velado. Não nos esqueçamos que há também o business das livrarias religiosas que produzem livros de todos os gêneros, movimentando milhões em todo o mundo. E o business das casas discográficas não ficam atrás. Obviamente, é tudo legal e não escritural. Torre Smo fala só da incompatibilidade entre vocação espiritual e empresarial. São dois mundos diferentes. Mas, atenção, se pensa erroneamente que os diretores, os chefes espirituais dessas corporações religiosas, participam do lucro da empresa. Por mais que se quisesse que assim fosse, essa informação não procede. Ir além disso pode gerar desinformação na rede. Assim como o Papa, os diretores ou o corpo governante, aqueles que erroneamente se auto-intitulam como escravo fiel e sábio, não recebem salário e não participam dos dividendos da associação. A lei proíbe que se possa dividir os lucros de um ente non-profit, ou seja, sem fins lucrativos, e a torre goza desse status. Que eles, do corpo governante, não vivam na pobreza é notório por causa dos vestidos luxuosos de grife que usam e acessórios tais como relógios de marca e anéis custosos, e sobretudo pelas luxuosas mansões, sem esquecer uma boa quantidade de dinheiro gasta para comprar superalcoólicos para quem não recebe salário algum. Porque eles fizeram voto de pobreza. Como vive então sem salários, dedicando-se a tempo integral e, portanto, não trabalhando em emprego secular, fazendo viagens pelo mundo afora em aviões, usufruindo da primeira classe? Teria muito a se falar a respeito, mas prefiro me conter e citar um exemplo que ficará bem claro para você que vive no Brasil. Ultimamente, se ouve ou se lê nos noticiários brasileiros do uso indevido ou pouco transparente do famoso cartão corporativo. Não obstante a sociedade Torre de Vigia venha sempre procurando blindar o patrimônio para evitar abusos ou exageros nos gastos excêntricos, como no caso de Roquefort e Knorr, como todas as empresas, se pode encontrar um modo para driblar, seja o leão fiscal, seja os protocolos éticos financeiros, mas isso
Não significa que necessariamente as instituições devem fazer isso a todo custo. Mas Torre Smo lembra que o perigo da tentação pode se insinuar a qualquer momento e em qualquer instituição. Afinal, a torre, que se vê como se fosse uma nação, se comporta como tal no uso dessa espécie de cartão corporativo. Esse, na minha opinião, é o verdadeiro perigo que a torre representaria para os países. Homens proeminentes da e na torre dizem que as testemunhas de Jeová formam uma nação dentro das nações, como ou mais que o Estado do Vaticano dentro da Itália. Com essa mentalidade política, apesar de iludirem os adeptos de que eles não fazem uso da política, a torre se comporta como um Estado independente com suas leis que colocam acima das leis dos países anfitriões. A torre se comportaria como um país independente, mas sem o portal da transparência. Quem jamais viu um único boletim da torre que discrimina em detalhes as entradas e saídas das suas receitas? Um ente non-profit, para ter e permanecer com esse status de non-profit, não pode absolutamente distribuir entre os seus acionistas os lucros dos excedentes e são obrigados a reinvestir todos os lucros. Caso contrário, não se beneficiam do incentivo fiscal e da isenção fiscal do Estado. Ser um ente non-profit não significa que não pode ter entradas, mas que deve reinvestir tais entradas. Essa é a exigência governamental para conservar o status de ente non-profit e, portanto, não se pode dividir as entradas entre os sócios ou acionistas. Acho que você sabe que quando se faz a compra e venda de uma casa e se compra outro imóvel com o valor recebido, se economiza nas taxas governamentais. Caso contrário, se paga taxa sobre o ganho. Se deve reinvestir para ter a isenção governamental. Para você ter uma ideia, o Instituto Downtown Brooklyn Partnership demonstrou que durante o período de 2004 e 2016, 12 anos, a Watchtower teve uma economia nas suas compras e vendas, um valor de 368 milhões de dólares. Não no mundo inteiro, tampouco em todos os 50 estados dos Estados Unidos da América, mas somente no estado de New York. Diz o provérbio que o primeiro lucro é a economia. Se a torre teve uma economia de 368 milhões de dólares em uma dúzia de anos, em um único estado, quanto deve ter sido o ganho total dessas mesmas transações, somando com os outros 49 estados dos Estados Unidos da América? E no resto do mundo? Eu tentei calcular, mas a minha calculadora soltou até fogo e fumaça e parou de funcionar. Ironia para descontrair, obviamente. A necessidade de estar sempre em dia com o avanço religioso na sociedade faz em modo que a Watchtower viva um contínuo compra e vende de imóveis. Compra aqui, vende ali. E assim se reorganizam em continuação. A exigência do business da fé para tentar estar sempre em competição com a concorrência. Uma nota importante. É importante lembrar
que é o corpo governante que prende as decisões públicas da direção das prioridades em geral, mas não é o único grupo dentro da torre a gerenciar as finanças. Existem também outros comitês dentro da organização que gerenciam as finanças. Mas, em geral, se pode dizer que, não obstante as religiões da cristandade insistam em defender a existência de um único Deus, cada um tenta personalizar Deus à sua imagem e semelhança, e não vice-versa, como diz as Escrituras. Voltando, porém, à compra e vendas, lembramos que parte do ganho eles reinvestem na obra de proselitismo e atividades anexas da obra de proselitismo através da sustentação de seus vários missionários em todo o mundo. Esses missionários, com suas várias nomenclaturas, são os únicos a receberem uma modesta compensação monetária, não o chamado corpo governante. Espero não ser muito ofensivo com a imagem a seguir, mas infelizmente exemplifica muito a situação de não poucos missionários com suas várias nomenclaturas. Não somente os adeptos funcionários da torre, mas de outras realidades religiosas também. Eles vão à casa de uma teta para mamar na mamãe instituição. Deixando de lado os inescrupulosos religiosos que infestam as organizações de todas as regiões do mundo inteiro, vamos ver outras oportunidades de business religiosos do e no mundo cristão. É necessário, porém, admitir que, não obstante a prática do business que não se encontra conselho em página alguma do Novo Testamento, as religiões cristãs, de certa forma, contribuem para a formação e o bem-estar da e na sociedade. E isso, pelo menos por enquanto, a torre não aderiu. Vamos ver do que se trata? As igrejas católica, mormon, adventista, batista, presbiteriana, metodista e demais, pelo menos ao contrário da igreja da torre, comumente chamada de salão, se ocupam da instrução desde nível infantil até superior. Claro que isso se transforma em outras entradas para os cofres das respectivas instituições, mas pelo menos levam a honra de promoverem a cultura e educação. Esse nível ainda não chegou às fileiras da torre. Quem sabe daqui a algumas décadas a torre não receberá alguma dessas novas luzes? Torre Smo citou alguns institutos educacionais que operam no Brasil. Embora pareça que no Brasil a Igreja Mormon não tenha um instituto educacional, ela tem nos Estados Unidos da América o Brigham Young Ensign College, que se pode comparar com o curso superior de uma faculdade no Brasil. Mas não é só esse o business da fé. Se há também hospitais afiliados às seguintes igrejas: católica, presbiteriana, metodista, adventista e evangélicos, sendo esse último muito genérico na sua afiliação. Certamente tais instituições promovem o bem-estar da sociedade em geral e são sempre bem-vindos, obviamente, mas não poderíamos ignorar que isso também faz caixa. Claro que hospitais e escolas geram lucros, não sejamos hipócritas, mas manifestam solidariedade e altruísmo e a construção de uma sociedade melhor. É a torre que critica. O que faz?
Qual a obra de solidariedade que a torre faz? Tocar o interfone domingo de manhã para importunar a quieta familiar? É essa a obra de caridade da torre? Ironia da sorte. Quantas vezes as testemunhas de Jeová foram tratadas em hospitais daquelas que eles chamam de Babilônia? Segue uma reflexão. Visto que a torre ama ter um tratamento clínico diferenciado a motivo das suas crenças sanitárias, seria interessante se elas fizessem um hospital ad hoc para os seus membros. Isso evitaria os embates midiáticos que lançam ombras no seu proselitismo. Fica aí a dica para mais uma nova louça. Agora que estamos indo para o fim desse resumo do Business da Fé, lanço uma reflexão com uma pergunta que você deverá responder a si mesmo. Uma questão de consciência, como se costuma dizer no ambiente da torre. Basta uma simples pesquisa na rede para saber que a torre tem uma grande quantia de investimentos em títulos de empresas nada éticos, como fábricas de cigarro e material bélico, coisas das quais a torre condena veementemente, entre outros. Você acha mesmo que é coerente com a mensagem que ela tenta passar à sociedade? A tua consciência te deixa dormir em paz, sabendo que parte das árduas ofertas de milhares de correligionários espalhados pelo mundo sejam aplicadas, partes em paraísos fiscais, partes em destruição da saúde e da vida em geral, das quais a torre diz ser a única a defender? Em nome de qual Deus mesmo? Se efetivamente um religioso se dedica full-time ao seu ministério, não vejo como escândalo receber uma espécie de compenso econômico, mas acho imoral que alguns poucos façam um banho no dinheiro, enquanto que a sua confraria muitas vezes vivem à margem da miséria. Fica aqui a denúncia de Torre Smo, a Torre Boa, com a consciência de que essas informações não irá mudar o mundo, mas com a esperança que possa tocar o coração sincero de algum religioso que irá ver esse vídeo. Antes de concluir esse vídeo resumo, mas suficiente, de informações importantes para olhar o lado empresarial além do aspecto religioso, postarei alguns recortes de jornais que evidenciam a razão do título desse terceiro e último vídeo da série A Torre em 3 capítulos. Por quanto diz respeito aos entes e personagens aqui mencionados, Torre Smo deixa o comentário a seguir. Torre Smo disponibiliza o seu próprio canal para entidades e ou personalidades mencionadas nesse canal, caso sintam a necessidade de réplica ao vídeo, desconsiderando qualquer forma de discordância da parte de terceiros. Todas as informações exibidas nesse vídeo são de domínio público e consultáveis na rede. Parem de acumular para vocês tesouros na terra, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus capítulo 6, versículos 19
E21TNM. Torresmo. Somos muito opulentos.